everybody. It is a pleasure to be with you remotely, and I thank CRIA for the opportunity, in particular because for us Brazilians it's really very important to be connected transnationally. In this very somber and difficult moment of Brazilian politics, as depending on the outcome of the forthcoming elections, this may have devastating effects on democracy, human rights broadly speaking, and in particular gender and abortion politics. We will certainly need your attention and solidarity in the near future. My participation in this video aims at providing a brief introduction to the insights and ideas that will be shared by Débora Diniz and Adriana Dias next in the video. And I will do so by recalling that in the Brazilian abortion debate, the complexities that lurk at the intersection between the abortion rights camp or conversation and the disability rights conversation have erupted strongly in two occasions. First, in the mid-2000s, when the proposition for abortion in the case of anencephaly was tabled at the Supreme Court, and more recently and with more intensity in 2016, when the Zika crisis reunited the abortion rights debate in Brazil. In both occasions, Anis, who was a leading actor in both processes, was in close connection with the disability movement and in particular with women that participate in that movement. But this did not apply to the wider feminist abortion rights movement. And this caveat has decidedly compromised our ability to articulate the complexity and to be able to respond in a more consistent manner to this complexity and in particular to the accusation of eugenics that arose quite quickly when the proposition of allowing abortion in the case of Zika and anencephaly was made public. It was very distressing also to hear in both occasions feminist voices also using the eugenic argument, as this told us about the lack of proper reflection and information. And most principally, our confusion, in my view, has carried waters to the mills of the anti-abortion camp. And I'm bringing these stories because I think they illustrate quite compellingly why a substantive, in-depth conversation between the abortion rights movement and the disability rights movement is so needed, so urgent, and so critical at this point in time. Thank you very much. Hi, I'm Débora Diniz, and it's a pleasure to have this moment to talk with you here as a Brazilian feminist and a woman with disability. Working with disability and feminists is part of my life. I'm going to speak in Portuguese exactly because of that. There are a lot of barriers to women with disability to be in a global place like that. O Brasil foi o epicentro da epidemia global de Zika. Zika é uma doença que pode ser transmitida por via sexual ou pelo mosquito e que pode ou não, em uma mulher grávida, levar a má formação no feto. Quando Zika chegou ao Brasil, nós imediatamente nos colocamos no centro dos debates nacionais sobre políticas de saúde, dizendo isso aqui não é só uma epidemia sobre mosquito e adoecimento. Nós temos que falar de mulheres e de crianças. Mulheres e de suas crianças com deficiência.
A estratégia naquele momento que nós montamos, e era a estratégia possível na sociedade brasileira, foi uma ação à Suprema Corte brasileira em que ela era ampla de proteção aos direitos das mulheres e das meninas em idade reprodutiva. Desde acesso à informação, a possibilidade da interrupção da gestação se a mulher estivesse em sofrimento mental pela epidemia, até mesmo direitos sociais a serem protegidos se ela viesse a ter um filho afetado pela Zika. Naquele momento se abriu uma discussão muito intensa na sociedade brasileira de que por que não discutir o aborto em todas as situações e por que apenas em Zika? A resposta é dupla. A primeira é porque nós tínhamos uma situação de epidemia. E uma situação de epidemia pede respostas imediatas e rápidas ao quadro que foi posto. E a segunda é que foi a situação de epidemia que nos permitiu iniciar o segundo momento dessa história, que é a ação ampla para descriminalizar aborto no Brasil, que está hoje em discussão na Suprema Corte brasileira. O que isso nos mostra é que as estratégias elas são sensíveis ao que é possível fazer em cada momento da história, às forças que nós temos aos nossos lados, e muitas vezes elas não são simplesmente uma reprodução de como nós achamos que deveria ser o advocacy ou o litígio político, mas é aquilo que é possível fazer em cada momento da história. Por junto, o movimento de deficiência e o feminismo, especialmente a questão do aborto, foi parte da história da Anis nos últimos 15 anos. Desde que nós apresentamos, pela primeira vez, a primeira ação que chegou a uma corte constitucional na América Latina e no Caribe, que foi sobre a anencefalia. Isso foi em 2003. E naquele momento, a pergunta que era feita, que era por que nós vamos não autorizar uma mulher a interromper uma gestação, se o feto não iria sobreviver ao parto, a questão da deficiência, a questão das pessoas vivendo com deficiência e como a luta feminista não deveria mandar mensagens negativas às pessoas com deficiência foi posta no Brasil. Então eu diria que nesses 15 anos nós não só cuidamos mutuamente dos nossos movimentos, como nós aprendemos a desenvolver uma linguagem comum entre os dois grupos. Isso foi tão forte que nas recentes audiências públicas que foram realizadas pela Corte Suprema no Brasil em agosto de 2018, na primeira sessão de abertura, em que falavam alguma coisa como 15 especialistas, nós éramos 2 mulheres com deficiência, defendendo o direito das mulheres à interrupção da gestação, mas falando como mulheres com deficiência e não sobre as mulheres com deficiência. Nós, mulheres com deficiência, também fazemos aborto. Também esperamos por políticas de planejamento familiar adequadas às nossas realidades corporais diversas. Na maior parte das sociedades, é persistente uma visão discriminatória que pessoas com deficiência não têm necessidades ou direitos relacionados ao livre exercício da sexualidade. Somos nós, historicamente, a população de mulheres esterilizada compulsoriamente. Somos nós que temos dificuldade de adotar e somos nós que temos o acesso mais frágil a políticas de saúde sexual e reprodutiva. Não há educação integral sexual nas escolas do Brasil. Então, imagine como é para uma pessoa cega ou para uma pessoa surda encontrar acesso a qualquer informação sobre sexualidade ou direito sexual e reprodutivo. Igualmente grave é a nossa incapacidade de reconhecer que as meninas com deficiência estão as principais vítimas de violência sexual, na casa, na escola e na rua. É injusto o Estado desproteger as mulheres e meninas com deficiência e sua saúde reprodutiva. E depois ameaçá-la de cadeia se ela não quiser ou não puder seguir com a gestação. O artigo 23 da Convenção sobre Pessoas com Deficiência determina que seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência de decidir sobre o número e espaçamento de filhos, sobre planejamento familiar e sobre os meios necessários para exercer esses direitos. Precisamos ter o direito ao aborto também como parte de decidir sobre nossos projetos de vida, sobre se temos condições de desempenhar outras relações de cuidado e se dispomos de rede de apoio necessária para o projeto de maternidade. O direito ao aborto é parte fundamental da nossa compreensão como mulheres que não devem ser tuteladas pelo Estado, mas reconhecidas como seres humanos integrais com direito à vida digna e cidadã.
A única maneira legítima de reduzir o número de abortos para que em casos que marcadores genéticos para deficiência são detectados, é garantir a proteção integral dos direitos das pessoas que vivem com deficiência. Apenas assim seria possível garantir que as mulheres grávidas não tomem suas decisões baseadas no medo efetivo de serem abandonadas pelo Estado, pela comunidade e pela família, no cuidado solitário de filhos com necessidades singulares. As mulheres, quando decidem, levam em conta as condições profundamente íntimas de sua subsistência e de suas famílias, inclusive dos outros filhos que já dependem de seus cuidados. Não há como uma decisão individual marcada por essas questões ser imputada como marca de eugenia. Eugenia, ministra, é nos negar igualdade de condições e participação na vida social, inclusive por meio da reprodução. Eugenia, ministro Barroso, é o Estado gerir nossa vida, nos esterilizar, decidir nossa fecundidade. Não é eugenia nos garantir e garantir a qualquer mulher o direito de decidir por qualquer razão que seja. Mulheres com deficiência, afirmam aqui, também lutam pela descriminalização do aborto no Brasil. Muito obrigada.